Olá a todos e bem-vindos a mais uma sessão do Building the Future. Hoje vamos falar sobre AI Ethics. A inteligência artificial veio para ficar no nosso dia-a-dia, mas também trouxe dilemas éticos. A questão que se coloca hoje por governos, sociedade civil e empresas é se corremos o risco de perder o controle das nossas vidas. Como é que podemos garantir se esta tecnologia será usada para o bem da humanidade? Os perigos e as oportunidades serão também temas abordados para este painel. Para debater este tema, tenho o privilégio de estar acompanhado por Pedro Bizarro, co-founder e Chief Science Officer da Fidzai, um unicórnio fundado por portugueses. Maria Manuela Leitão Marques, eleita deputada ao Parlamento Europeu em 2019, desenvolve trabalho com especial enfoque nas áreas do digital, da ciência e da inovação. E Nádia da Costa Ribeiro, consultora sénior na área de tecnologia, mobilidade e comunicação da PLMJ. Antes de começarmos o debate, temos também uma pergunta para fazer a todos os que nos seguem via online. Convido-vos a responder. Com qual das seguintes afirmações sobre a inteligência artificial concorda mais? A inteligência artificial pode discriminar, a inteligência artificial pode ser tendenciosa, a inteligência artificial pode construir igualdade, a inteligência artificial pode permitir um futuro mais verde, um futuro mais sustentável. Pedro Bizarro, vou começar por si. A Fidzai é líder de mercado em combater crimes financeiros com a ajuda da inteligência artificial, tendo ganho inclusive vários prémios e distinções ao longo dos anos. Podemos referir como exemplo a Fairband, que se trata de uma plataforma desenhada para endereçar um problema cada vez maior, que é a discriminação sentida por muitas pessoas quando tentam aceder a serviços financeiros um pouco por todo o mundo. O que é ética e inteligência artificial? Qual a relação entre esta tecnologia e os princípios éticos? É uma excelente pergunta. Ora bem, a AI Ethics, ou ética em AI, temos inteligência artificial que está alinhada com princípios fundamentais que nós achamos como corretos e bons, tanto a nível cultural como legal, mas também individual, como, por exemplo, direito à privacidade, direito à não discriminação, direito à não manipulação. Tipicamente, a ética em AI vai muito para além do que a própria lei diz. Por exemplo, neste momento, nada proíbe que uma rede social tenha algoritmos de AI que, de alguma forma, manipulem teenagers para comportamentos depressivos ou bulimia, mas não é ético. Não é proibido, mas também não é ético. Maria Manuela Leitão Marques, a Comissão Europeia apresentou em abril do ano passado a sua primeira proposta de legislação para a inteligência artificial, com o objetivo de garantir a segurança e os direitos fundamentais das pessoas e das empresas. No final do ano passado, a Unesco adotou também a primeira recomendação ética de inteligência artificial. Comparando a Europa e os Estados Unidos, o que se destaca é a disposição americana para arriscar e a celeridade com que o faz. Na Europa, a postura tende a ser mais conservadora. Concorda com esta visão? Não concordo. Eu acho que não concordo. Quero dizer, há diferenças. Eu tive a oportunidade de fazer essa comparação muito recentemente. Fui aos Estados Unidos numa missão do Parlamento Europeu. Eu faço parte, está mesmo a terminar os seus trabalhos, de um grupo da Comissão Especial para a Inteligência Artificial na Era Digital e fomos numa missão aos Estados Unidos e tivemos a oportunidade de ter várias reuniões no Congresso, na Casa Branca, comparando aqui com várias task forces, comparando aquilo que se faz na Europa com aquilo que se faz nos Estados Unidos. Há, obviamente, diferenças, mas há muitos pontos de convergência. Creio que os dois lados estão preocupados com o ritmo da inovação, e em acelerar o ritmo da inovação usando a inteligência artificial. Os dois lados estão preocupados com as questões éticas ligadas à inteligência artificial. Os meios que estamos a usar para, digamos assim, as prevenir é que podem ser diferentes. A Europa tem uma aproximação mais reguladora, estamos a discutir o regulamento da inteligência artificial no Parlamento Europeu. Aquilo que conversámos nos Estados Unidos é que uma abordagem dessa natureza seria praticamente impossível neste momento com a atual composição do Congresso. Mas
eu vi e assisti a várias iniciativas que comprovam um grande esforço para desenvolver códigos de conduta voluntários para várias indústrias ligadas à transformação digital e muito em especial à inteligência artificial. Portanto, há aqui uma preocupação comum. E porquê que há esta preocupação comum? Não que não quisamos ser inovadoras. Eu adoro inovação e acho que com a inteligência artificial podemos fazer muitas coisas para o bem da humanidade. E depois vamos lá, com certeza, no decurso da discussão, dar vários exemplos até aqui da nossa realidade portuguesa. Mas também temos que perceber que para que essa inovação seja bem sucedida, no mercado, na administração pública, onde quer que seja, é preciso que os cidadãos confiem. Confiem que, apesar de estarem a falar com um robô, se tiverem uma dificuldade, têm uma segunda linha. Que aquele robô foi programado, aquilo que está a responder, se eu ligar por causa do Covid, para dar um exemplo muito recente, que o atendimento é automático, foi programado por pessoas que conhecem e sabem o que estão a fazer. Portanto, é preciso que haja confiança. Se não houver confiança, a inovação pode ter um retrocesso. E a ética também contribui para criar um ambiente de confiança com uma nova tecnologia que às vezes suscita medos infundados. Mas nós sabemos muito bem que muitas vezes os medos são medos infundados. E aí entra outra questão que também vamos discutir com certeza mais à frente, que é como combater esses medos. Maria Manuela, então Marcos, já vamos voltar um pouco mais à frente neste debate sobre como combater estes medos e também, de facto, o papel dos cidadãos e como é que podemos aproximar a tecnologia aos cidadãos. Nádia da Costa Ribeiro, existem os riscos éticos associados aos dados, nomeadamente quem é o dono dos dados, o direito à privacidade, mas também há os riscos éticos da inteligência artificial em si, os modelos, o controle sobre os mesmos, a questão da disparidade entre grupos, a discriminação. Neste sentido, quais são os principais desafios para o legislador? Bom, eu diria que há um grande desafio para o legislador e que tem a ver com a disparidade que existe, ou melhor, uma lacuna que existe entre os conceitos jurídicos ou os conceitos legais e depois os conceitos técnicos, não é? Portanto, o legislador tem aqui há aqui uma dificuldade a transpor, que é desde logo como é que eu vou fazer a confluência de incorporar nos algoritmos conceitos jurídicos para que depois as decisões automatizadas de facto respeitem aqui princípios éticos, não é? E quando nós estamos a dizer respeitar princípios éticos, no fundo é que estas decisões não prejudiquem. Quando nós falamos de ética é fazer algo que ao ser aplicado não prejudique ninguém. Pronto. E, portanto, uma das grandes dificuldades é precisamente esta. E o que é que acontece? Quando nós vamos olhar para as questões à volta dos princípios, ou vamos falar dos valores, porque aqui a questão é como é que eu vou transpor os valores éticos e os princípios éticos que estão subjacentes à dignidade ou que decorrem da proteção da dignidade da pessoa humana, para que depois os sistemas de inteligência artificial não tomem aqui ou não conduzam a decisões que possam cá está, traduzir-se em resultados discriminatórios, exclusivos ou de exclusão de determinadas pessoas da sociedade. O que é que eu tenho de conseguir? Eu tenho de conseguir aquilo que hoje em dia, por exemplo, um juiz faz quando está a julgar determinada matéria. Um juiz, quando está a julgar uma questão de discriminação, há aqui uma coisa que ele vai fazer uma análise casuística, vai pegar nos elementos concretos do caso e depois há uma propriedade ou uma singularidade muito, muito inerente à pessoa humana, que é intuição, não é? Ora bem, os sistemas de inteligência artificial, até pela escalabilidade, pelos dados que processam, pela velocidade de processamento, não têm esta capacidade de intuitividade. Pronto. E isto começa por ser o principal desafio do legislador. Como é que o legislador, não obstante todo o acervo de jurisprudência e de legislação, vai conseguir transformar isto em informação que depois pode ser standardizada, não é? E transformada em normas técnicas. Este é o grande desafio do legislador. Transpor isto em legislação é muito complicado.
Provavelmente outro grande desafio é uma legislação para garantir que existe ética na inteligência artificial deve ser feita internacionalmente ou por cada Estado? Decididamente internacionalmente, porque nós, a partir do momento em que o fazemos por cada Estado, corremos o risco de ter aqui uma fragmentação dos vários princípios e dos vários valores, não é? Para começar, desde logo, porque corremos o risco de misturar ética com moral, não é? E, portanto, se não houver aqui uma padronização, desde logo, do que é que são os princípios que nós vamos incorporar no conjunto da ética, temos logo esta questão de há Estados que vão entender que devem ser valorizados determinados valores em detrimento de outros. Vamos pensar na questão da privacidade. Há heterogeneidade na forma como os vários Estados concebem a privacidade. Se não houver aqui uma homogeneidade na forma como a privacidade é concebida na ética aplicada à inteligência artificial, temos aqui uma fragmentação que, no fundo, depois vai produzir, cá está, tudo aquilo que nós não queremos na inteligência artificial, que é resultados diferentes, que impedem depois até a própria concorrência dos vários sistemas de inteligência artificial no mercado, a vários níveis. Pedro, a inteligência artificial é usada em todas as áreas da nossa vida, financeira, justiça, saúde, trabalho, educação. É possível garantir que utilizamos a inteligência artificial para o bem? Quais são os problemas que estão aqui em aberto e os que estão a ser resolvidos? Bem, garantir a 100%, ninguém consegue garantir, da mesma forma que não se consegue garantir, sei lá, que um carro ou um martelo, coisas simples do dia-a-dia, são sempre usados para o bem, não é? Quando há muito mais intenções, pode sempre fazer essas coisas erradas. Mas eu sou altamente otimista e estou a ver que nós, preocupados com a questão ética, conseguimos ainda dar uma contribuição muito grande positiva à sociedade. Por exemplo, nós, com algoritmos de análise à disparidade do algoritmo em termos de impacto por género, ou por raça, ou por zona, conseguimos ver que alguns algoritmos não estavam a ser muito corretos e conseguimos melhorá-los e aumentar até o acesso, por exemplo, a serviços bancários. Ou seja, eu consigo ver uma situação onde a atenção à ética e até alguma regulamentação e regulação possa ser muito positiva. É possível fazer as coisas de forma que seja realmente uma solução win-win, tanto para o utilizador final, que está a ter os serviços prestados, como para a sociedade, para a tecnologia. Portanto, é completamente possível. Mas ainda assim, existem muitos softwares de inteligência artificial por todo o mundo que estão a ser denunciados por perpetuarem preconceitos. O facto de se basearem em dados humanos para funcionar significa que herdam as suas falhas? Se não se fizer nada, poderão herdar as suas falhas, claramente. Muitas vezes são treinados com dados que não estavam suficientemente equilibrados, não estavam suficientemente limpos. Se os dados já trazem algum tipo de viés, os algoritmos vão aprender com esses dados e poderão refletir ou até aumentar, propagar esse tipo de discriminação. Mas já existe, atualmente, várias formas de medir esse tipo de discriminação e nós próprios, na Fidzai, trabalhamos nessa área de medir e corrigir a discriminação, ou na altura de treinar os algoritmos, ou após estarem treinados, escolher os que são melhores, os menos enviesados, ou até alterar os dados-fonte para conseguir que os modelos treinados sejam menos biased, menos enviesados. A Fidzai trabalha também, portanto, a autorregulação. Trabalhamos claramente a autorregulação. Aliás, muitas vezes fala-se em regulação como se fosse uma coisa preocupante. Nós trabalhamos numa área hiperregulamentada, não vejo com nenhum stress alguma forma de regulamentação, como existe na medicina, na indústria automóvel, em tantas outras áreas. Nós próprios, nos dias de hoje, somos certificados e auditados por não sei quantas empresas externas que vão à Fidzai e fazem chamados penetration testings e vulnerability testings, IP testing. Portanto, é normal fazerem esse tipo de certificações e audits, mas obviamente nós próprios também fazemos, porque queremos passar nesses audits, nessas certificações, à primeira, com tudo certinho. Portanto, nós fazemos a autorregulamentação e depois até pagamos empresas de fora para virem fazer a regulamentação e os nossos próprios clientes assumem que nós passámos e exigem que a gente passe nesse tipo de regulamentação. Maria Manuela Leitão Marques, de facto, os reguladores têm um papel difícil.
não podem colocar de parte uma tecnologia que poderá ter, mas tem já em muitas áreas muitas utilizações benéficas, mas em simultâneo têm de garantir também a privacidade e a proteção das pessoas. Como é que podemos ser eficazes, por exemplo, no caso do reconhecimento facial? Os reguladores têm, na verdade, um papel difícil, mas claro que não podem, não devem, e eu diria mais, não querem. Não estou a dizer que seja o caso de todos os reguladores, enfim, direi, de todos os membros do Parlamento Europeu, mas a larga maioria está nesse grupo que foi referido, que não querem naturalmente deixar de lado tecnologias que podem, na verdade, bem utilizadas, trazer muito benefício para toda a humanidade. E o Pedro mostrou aqui alguns exemplos e eu posso mostrar muito mais. A nossa abordagem no Parlamento Europeu não está fechado ainda, o diploma está em discussão, é uma abordagem baseada no risco, porque nós falamos, enfim, está aí na mesa quem sabe mais do que eu, mas falamos de inteligência artificial a propósito de muitas aplicações com diferentes níveis de risco. Naturalmente, o que o Pedro disse antes, é muito importante garantir a chamada transparência dos algoritmos para garantir que eles não são discriminatórios, que não me impedem de aceder, de ter crédito ou de fazer um seguro pela minha cor de pele, por exemplo, ou por ser mulher. Isso é muito importante. É muito, talvez, importante também que não haja aqui outras aplicações que entram excessivamente, que usam excessivamente dados pessoais para fazer hierarquizações de natureza social, chamado social scoring. Depois há processos de maior risco, por exemplo, um processo de recrutamento para uma empresa ou para a administração pública, um processo automático de análise de currículos sem supervisão humana pode ser um processo de maior risco. Não quer dizer que não se faça, mas exigir uma atenção especial. E depois há muitas aplicações, provavelmente a grande maioria dos usos de inteligência artificial, que são de risco limitado ou de risco mínimo. E esta abordagem de risco deve exigir aquilo que o Pedro Bizarro estava a dizer, diferentes cuidados. Umas aplicações devem ser mais auditadas, algumas devem ser proibidas e outras devem ser permitidas por omissão, by default, como se costuma dizer. O caso do reconhecimento facial é um caso difícil, é um caso interessante para colocarmos este dilema dos reguladores. Por um lado, nós reconhecemos que é uma tecnologia interessante e com utilizações importantes, mas por outro, por exemplo, usada em espaço público para captura à distância, sem qualquer autorização das imagens por parte da pessoa que está a ser capturada, e eu própria que circulo nesse espaço, pode também ser, uma questão e usada em tempo real, não é registar e depois, quando é preciso ir atrás de um criminoso, usar essas imagens, por exemplo, numa estação de comboio ou noutro tipo de espaço público. É usar em tempo real, pode ser usada, na verdade, para formas de vigilância que não estamos disponíveis para admitir na nossa sociedade. Aí é que há a diferença de modelos. Aquilo que há bocado, a pergunta que me foi feita no início, entre os Estados Unidos e a Europa, eu acho que nós convergimos, todos nós queremos um modelo digital, democrático, inovador, e a Europa está a investir imenso em inteligência artificial. Aí convergimos. Mas talvez a Europa seja mais regulamentadora do que os Estados Unidos, mais top-down na regulação e menos bottom-up, mas convergimos. Mas não conversemos com a China, por exemplo. Aí é que, na verdade, há uma grande diferença de modelos, e aliás viu-se durante esta crise nas formas de fiscalizar. E aí é que temos que encontrar o limite entre a nossa privacidade,
a nossa capacidade de sermos donos dos nossos dados, mas também aqui há um dilema muito interessante, porque os dados também são importantes para o interesse coletivo, para a investigação, para acelerar a investigação. Esse é que é o dilema do legislador, que tem que encontrar o equilíbrio, que não pode ser totalmente a favor da proteção, paralisando a inovação, nem totalmente a favor da inovação, entre aspas, sem nenhum retorno ou sem nenhuma confiança por parte dos cidadãos, porque isso também pode trazer maus resultados. Mas eu acho que as empresas, e vimos aqui a FITSAI dizê-lo, estão muito conscientes disto. E isto tem sido uma discussão muito interessante e muito interativa no Parlamento Europeu, com muitas empresas e associações de empresas que temos ouvido com toda a atenção. Portanto, se tivermos regras seguras, também é bom para as empresas. Nádia, pegando no caso do reconhecimento facial, as tecnologias estão sempre um passo à frente da legislação? Bom, Concorda? eu vou voltar um pouco atrás, especificamente em relação ao reconhecimento facial. Este é claramente um dos aspectos em que a inteligência artificial ainda precisa de evolução, não é? Nós sabemos que há algumas características de determinadas categorias, vamos dizer assim, se quisermos tornar isto um bocadinho, se quisermos objetivar, determinadas categorias étnicas em que o reconhecimento facial por inteligência artificial peca por defeito, não é? E é por isso que nós temos visto situações em que mesmo as próprias tecnológicas ou os hyperscalers, como a Google, Apple e Facebook, têm vindo a retirar do ecossistema as ofertas ou a disponibilização dos seus sistemas de reconhecimento facial às entidades de segurança, de manutenção da ordem pública e tudo mais, precisamente pelos erros que ainda se vão encontrando nos sistemas de inteligência artificial, não é? Ainda em 2020 tivemos aquele caso notório de um cidadão afro-americano que foi preso por engano, precisamente porque o sistema de inteligência artificial que foi utilizado para fazer o reconhecimento facial, por causa dos tais enviesamentos ou biases, não estando o código ou o algoritmo, aqui posso estar a utilizar depois mal as expressões técnicas, mas não estando o algoritmo corretamente parametrizado, conduziu a erros na identificação das pessoas. Portanto, o algoritmo é feito por humanos e a questão da identificação das pessoas, mesmo quando é feita por humanos, para humanos, é muito permeável a erros, especialmente quando há aqui esta questão da etnicidade cruzada, não é? Como nós vemos muitas vezes na televisão. Portanto, o reconhecimento facial e a inteligência artificial ainda tem aqui alguns temas para serem solucionados. Depois, relativamente à evolução da tecnologia face à regulação, nós sabemos, eu pelo menos a experiência que tenho, eu venho do setor das telcos, em que a experiência que eu tenho em quase 20 anos ai meu Deus, em muitos anos de experiência profissional, é de que, efetivamente, o regulador tem algumas dificuldades em manter-se a par da evolução tecnológica, não é? E como é que isto se ultrapassa? Isto ultrapassa-se com a implementação de mecanismos de mais estreita colaboração entre as empresas e o regulador para, efetivamente, suprir este gap, porque isto, no fundo, assenta na assimetria de informação, não é? Quem produz tem muito mais informação de quem vai fiscalizar e supervisionar. E, portanto, o que nós temos vindo a assistir é, cada vez mais, os regulados têm vindo a interagir com os reguladores, precisamente para se criarem estes mecanismos de soft regulation, de autorregulação e de códigos de conduta, para que a regulação seja flexível e permita ir adaptando-se às inovações tecnológicas, não fique cristalizada no tempo e não prejudique os investimentos. Mas sim, efetivamente, temos esse problema, mas eu acho que os reguladores têm vindo a ser capazes de adaptarem-se a isto, reconhecerem e deixando a tecnologia desenvolver-se. Pedro, as empresas do setor podem também ter aqui um papel importante na desmistificação do conceito de inteligência artificial.
Podem, por exemplo, desempenhá-lo através de um consórcio que trabalhe estas questões da transparência? Podem claramente, ainda bem que perguntei isso, porque nós, na verdade, estamos a trabalhar exatamente num consórcio. Portanto, a Fidzai e mais uma série de empresas portuguesas, a Unbubble, a Talkdesk, a Cleverly, mais uma série de empresas e também a empresa de advogados, a Vila de Almeida. Estamos a trabalhar, e uma série de universidades portuguesas, num projeto chamado Responsible AI, se calhar o maior projeto português, se for aprovado, sobre inteligência artificial particularmente responsável, e estamos focados na transparência, na análise de bias, na eficiência dos algoritmos, também chamado os model cards, portanto garantir que o algoritmo descreve como é que foi treinado, com que dados, que qualidades tem, como hoje em dia os eletrodomésticos têm eficiência energética, os alimentos têm a composição, também, porque não, os algoritmos terem um model card que descreve como é que ele foi treinado. Portanto, estamos a fazer esse consórcio com uma série de empresas portuguesas, porque algumas empresas vão dizer move fast and break things. Acho que nós podemos ser move fast and fix things. Maria Manuela Leitão Marques, em relação, falou há pouco dos cidadãos. Bati palmas ao Pedro, ao consórcio, fico muito contente. Falámos há pouco dos cidadãos. Como é que nós podemos aproximá-los deste debate? A questão muito importante, e creio que é uma questão crucial, não apenas por causa da inteligência artificial, mas por causa de todo o desafio da transição digital. A primeira é investir nas competências digitais, mas quando falamos em competências digitais, não estamos, desde as competências básicas até outras competências mais especializadas, não estamos a falar apenas, no caso das competências básicas, hoje em dia, não estamos a falar apenas naquilo que era antigamente usar, por exemplo, aquele trio de programas da Microsoft ou outros de outras empresas, de outros fornecedores, enfim, para escrever, ter uma folha de cálculo, consultar o e-mail ou usar as redes sociais. Hoje, essa literacia básica deve incluir também um pouquinho de saber o que é inteligência artificial, o que é um algoritmo, como se faz, de dados, e a Comissão Europeia disponibilizou, há 2 anos, penso eu, um curso chamado Elementos de Inteligência Artificial, está disponível em português, gratuito, exatamente para tentar aumentar essa literacia, porque muitas vezes o medo é daquilo que não se conhece, é não sabermos fazer as perguntas, mas o Pedro estava a dizer muito bem, podemos também saber, afinal, este algoritmo, como é que foi treinado e como é que foi feito e sabermos fazer essas perguntas. Outra maneira muito importante é mostrarmos aplicações daquelas que são para o bem, daquelas que tocam na vida das pessoas. E dou um exemplo aqui da casa, não é? Um exemplo português, e podia dar outros, que é um projeto da Imprensa Nacional Casa da Moeda, essa empresa secular, que pretende utilizar a inteligência artificial para tornar a legislação portuguesa, no caso a legislação de defesa do consumidor, acessível a todos com perguntas normais, com perguntas de linguagem comum e não com perguntas muito específicas. E essa está uma aplicação simples e que, no fundo, facilita a vida das pessoas. Eu acho que é assim, mostrando para que serve e tornando mais transparente como se faz, que podemos aumentar a confiança neste tipo de tecnologias. Nádia, uma última questão. Será adequado falar-se num futuro direito dos robôs, no sentido personalista similar à singularidade da pessoa humana? Bom, teoricamente, nós hoje em dia já temos uma espécie de lei dos robôs, se nos quisermos recorrer de Asimov, não é? As tais 3 leis fundamentais, ou 4, se contarmos com o 0. Mas pronto, ainda que seja um pouco de ficção, falando agora um pouco mais a sério, nós temos já uma primeira recomendação do Parlamento Europeu, que é de 2017, em que de facto já toca o tema
de se procurar definir aqui princípios básicos para um possível quadro jurídico de robótica. Pronto. Especialmente naqueles casos em que já existe um nível de interação tão grande com sistemas de inteligência artificial que permitem que estes sistemas apreendam os comportamentos humanos e os repercutam depois na sua interação com o próprio ser humano, não é? Ou quando o próprio ser humano já percepciona o sistema de inteligência artificial como algo que faz parte do seu dia-a-dia e que tem características quase como que semelhantes. Se nós pensarmos, por exemplo, nos veículos automatizados, que é onde esta hoje a questão se coloca com mais acuidade por causa da questão da responsabilização, se calhar fará um pouco de sentido, não é? Hoje em dia nós temos vários graus de automatização nos veículos, não é? Mas se nós pensarmos num veículo que é plenamente automatizado, será que faz sentido eu não ter aqui um sistema de responsabilização civil no caso de danos provocados ou decorrentes de acidentes que tenham sido provocados por um veículo que é totalmente automatizado, em que todas as decisões de, no fundo, uso e manipulação do veículo são tomadas pelo próprio sistema de inteligência artificial, porque nós hoje em dia, de facto, não temos um direito, não temos um quadro jurídico definido a este nível. Agora, tentarmos pegar ou tentarmos transpor aquilo que é um direito de uma personalidade humana, vamos tentar dizer isto, e transpor isto para a robótica, eu acho que é muito complicado. Acho que não vamos ter um Agent Smith como o Matrix, que nos leva a querer ter aqui um quadro jurídico e uma personalidade da robótica para definir este quadro jurídico. Pronto, eu acho que não. De facto, em jeito de conclusão, de facto, a inteligência artificial pode tornar a humanidade mais sustentável, mais justa. No entanto, só com confiança é que podemos beneficiar completamente da tecnologia. Obrigado aos três por estarem aqui, a Pedro Bizarro, Maria Manuela Leitão Marques, Nádia da Costa Ribeiro. Para quem nos está a seguir via streaming, continuem a acompanhar o Building the Future. Muito obrigada pelo convite e foi um gosto estar com a Nádia, com o Pedro e naturalmente com esta excelente moderação. Um beijinho também para a Filomena Cautela, eu também sou daquelas que tenho saudades dela. Obrigado. Obrigada.